Isso. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite, nesse mês, né, que estamos falando sobre batalha espiritual, um tema que eu amo muito. Gosto muito de falar sobre. E, em especial, hoje a gente vai falar sobre a batalha dos sonhos. E eu quero perguntar para você que está aqui, se você é aquela pessoa que tem ainda algum sonho dentro de você, né? Ou se você já sonhou muito e hoje não sonha mais. Como é que está o campo dos sonhos aí na sua mente, na sua vida? Como é que estão os sonhos do Senhor na sua vida? Sabe, tem um lugar onde a gente costuma dizer que é o lugar onde tem mais sonhos não realizados. Você sabe que lugar é esse? No cemitério. Por quê? Porque realizar um sonho, de fato, é uma batalha. Por que que é uma batalha? Porque o maior realizador de sonhos, a pessoa que mais deseja realizar os sonhos na sua vida, é o Senhor Jesus. E o maior destruidor de sonhos, aquele que não quer ver você nem sonhando, é o diabo. Então, realizar um sonho é uma batalha. Uma batalha espiritual. Nós vivemos o tempo todo num ambiente de guerra espiritual. Ah, se você pudesse abrir os seus olhos e ver como Geazi viu. Nós estamos o tempo todo numa batalha espiritual. No Antigo Testamento, a gente vai ver o povo de Israel vivendo muitas batalhas. No Antigo Testamento e no Novo também você vai ver o Senhor sendo intitulado como Senhor dos Exércitos 270 vezes. Você vai ver essa tradução para o nosso Deus, sendo Ele o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Ele é o Deus que guerreia as nossas batalhas. E por que que Ele é chamado do Senhor dos Exércitos? Porque batalha é essa que Ele guerreia? A batalha entre o bem e o mal. É essa batalha que a gente vive diariamente, simplesmente assim. A batalha, a luta entre o bem e o mal. E a gente precisa entender que as guerras que eram travadas ali no Antigo Testamento, né, entre o povo de Israel e tantos outros povos, essas guerras ali, que eram guerras de verdade, hoje elas são traduzidas, e também no Antigo Testamento, para uma guerra espiritual. Então, tudo que a gente vai ver ali de Israel, no Antigo Testamento, a gente vai viver hoje, só que no âmbito espiritual. Como assim? Os povos antigos eram povos politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. O povo de Israel foi o povo escolhido por Deus para ser o povo de Deus. Por quê? Porque era um povo que era monoteísta, um povo que acreditava num Deus só. E foi um povo escolhido por Deus para ser o povo de Deus. E naquela época o conceito era o seguinte: se o teu exército vence o meu, o teu Deus é maior que o meu. Ou o teu Deus é o único Deus. Se o meu exército vence, é o meu Deus, que é o Deus verdadeiro. E ali a gente vai ver Israel tendo vitórias e muitos povos reconhecendo o nosso Deus como sendo o único Deus. Não é à toa que a gente vai ver como aconteceu lá na Babilônia com Nabucodonosor, quando ele criou uma estátua de 27 metros dele mesmo para ser adorado. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante daquela estátua. Por quê? Porque eles tinham um único Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus. E porque não se curvaram, foram jogados na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. Só que, quando eles são jogados, eles saem ilesos. Não sai, diz o texto bíblico, lá em Daniel, que não tem nem cheiro de fumaça sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o rei da época olha ali e fala assim: opa, peraí, então se não aconteceu nada com eles, significa que o Deus deles é que é o Deus verdadeiro. Porque é o Deus deles que livra, o Deus deles é que vai à frente, o Deus deles é que não permitiu que acontecesse nada, então eu estou adorando ao Deus errado. Então, no Antigo Testamento, a gente vai ver isso acontecer em várias situações. E olha que a Babilônia estava infestada de deuses. Mas ali, por causa de uma vitória no âmbito espiritual, porque aquilo ali foi algo sobrenatural, a gente vai ver o Deus de Israel sendo exaltado
Como é que eu estou indo? O que tem mais para hoje? Senhor, até agora aconteceu isso eu não esperava, isso aqui foi cilada. Como é que eu saio dessa? E por fim, Senhor, muito obrigada. O dia foi. Como eu me saí hoje? Senhor, que amanhã seja um dia também tremendo na Tua presença. 3 vezes ao dia. Mas muitas vezes a gente está perdendo. Perdendo no campo de batalha da oração. E sabe quem é a pessoa que está se inclinando totalmente para que a gente perca nessa área? É o diabo. Por quê? Porque ele sabe que na oração não tem, acabou para ele. Na oração não dá. O diabo ele não se incomoda de você estar aqui, porque você pode estar aqui e estar pensando em outra coisa. Ele está aí te dispersando, te distraindo, falando para você que está chato, que a hora está passando, está tarde, o que você tem para fazer amanhã? Os pensamentos intrusos do inferno. Ele não se incomoda de você estar numa célula. Você pode estar numa célula e não estar vivendo uma vida com Deus. Você está ali só pelo grupo social. Ele não se incomoda com nada disso. Ele está na igreja, ele está na célula. Ele não se incomoda de você estar cantando um louvor, porque você pode estar cantando um louvor e pensando em outra coisa. Agora, quando você para e você vai falar com Deus, não tem mais para ele. Ele vai se incomodar. É a oração, porque a conexão direta com o céu é você e Deus. É você e Deus. Acabou para ele. Orem em todo o tempo no Espírito, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O texto vai continuar dizendo isso em Efésios. E o que isso diz para a gente? Isso diz que o diabo tem cilada. Isso diz que todo dia quando você acorda já tem uma cilada preparadinha para você cair. Cilada é aquilo que você não está esperando. Cilada é aquilo que acontece e você é pego de surpresa. E as ciladas que ele tem são personalizadas para a sua vida. De acordo com a sua fraqueza. De acordo com, talvez, o seu passado. De acordo com, né, o seu quartinho ali, né, de bagunça, de pecadinhos que você não deixou ainda. São ciladas e ciladas para que você se afunde cada vez mais, para que você perca cada vez mais, desanime cada vez mais. Todos os dias tem cilada para você viver. Infelizmente, isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo. Mas o que Efésios 6 diz? Coloque a armadura, ore em espírito, e assim você vai estar firme contra as ciladas do inimigo. Revista-se da armadura de Deus e ore em espírito. Não basta ter fé, não basta colocar as sandálias, né, do evangelho da paz. Não basta colocar a couraça da justiça, tem que orar em espírito. Revista-se da armadura e bora para a oração. Bora para a oração. Porque você vencendo a batalha da oração, que é o orar, você vai vencer todas as outras em oração. A partir das orações que você vai fazer. E em terceiro lugar, a batalha contra o pecado. Hebreus 12:4 diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Meus irmãos, a batalha contra o pecado é uma batalha de sangue. É um negócio terrível. Por quê? Porque a nossa carne, o nosso corpo pede pelo pecado. Nós já nascemos no pecado. Isso não é motivo para você pecar, já que já clamo. Não. Isso é motivo para você lutar, para você guerrear. Por quê? Porque a carne é fraca. Porque você é fraco. E não adianta dizer que você é forte, esperto, inteligente, espiritual. As ciladas estão para todos e o pecado está disponível para todo mundo. E a gente precisa vigiar. É muita luta. 1 Coríntios 9, 26, 27 vai dizer: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está dizendo aqui em Coríntios: olha, vocês acham que eu tenho superpoder? Não, meu filho, para mim é difícil também. Eu sou ser humano. Eu também, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. É difícil para mim, não sou super-homem. Todos os dias eu luto contra pecados. Se Paulo, focado na missão, um homem de oração, um homem de Deus, precisa dizer que ele precisa aqui, ó, esmurro aqui, golpes no ar, contra o pecado, que dirá nós, que muitas vezes estamos, né, nos distraindo com as coisas do dia a dia, com os atribulados que aparecem na nossa vida para nos distrair. A gente se distrai
com setas, com dardos inflamados do inferno que vem sobre a nossa mente, com um pedido de amizade que aparece lá no seu Instagram do passado para você cair. A gente se distrai, a gente precisa estar ligado. Não é mais tempo de se distrair, é tempo de guerrear, é tempo de ir para cima. Deus está dando um despertar para a igreja. Um despertar para a igreja. E sabe o que Paulo fala? Você está achando que eu estou exagerando, meu amigo? Você que está de pé, cuide-se para que não caia. Qualquer um que está de pé pode cair. Qualquer um. Não tem essa de, eu sou mais espiritual, eu sou menos espiritual. Por quê? Porque a cilada vem para todos. Manter uma vida santa, uma vida pura, é uma batalha. Por quê? Porque o pecado tem a ver com a carne, tem a ver com a nossa necessidade humana, tem a ver com o prazer, tem a ver com coisa boa. Humanamente falando. Se fosse coisa ruim, ninguém pegava. Tem a ver com coisa boa, mas com coisa que te faz mal. Coisa que te faz mal. Então, todos os dias você precisa lutar. Por quê? Porque com o pecado a gente não brinca. A gente foge, a gente corre igual José. A gente luta contra. A gente não fica flertando com o pecado. Por quê? Porque o pecado ele é a porta que o diabo precisa para destruir a tua família. Ele é a porta que o diabo precisa para destruir a tua vida. A gente não tem que ter medo do diabo, a gente tem que ter medo do pecado. Porque o diabo, por si só, ele não pode tocar em alguém que é santo, ungido de Deus, fiel ao Senhor. Agora, se a gente peca, a gente abre uma brecha, a gente dá espaço para ele sair destruindo tudo que é nosso. O pecado só traz desgraça, é um abismo sem fim. Tem consequências catastróficas. Com certeza virá consequência. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. O pecado te afasta de Deus, Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando estamos em pecado, o texto vai dizer aqui, está dizendo aqui, traduzindo aqui, que a gente não tem mais contato com Deus. O Senhor não escuta as nossas orações. O pecado gera morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus. E ele escraviza, João 8,34, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas a verdade que é o Senhor Jesus nos liberta de todo o pecado, se a gente tiver decisão, se a gente decidir, tiver atitude de renunciar a todo pecado. A gente renuncia ao pecado. E o pecado endurece o coração. Hebreus 3,13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por quê? Porque o pecado ele vai cauterizando a consciência. Ele vai te tornando uma pessoa fria espiritualmente. E aí você vai para algum lugar, você vem para a igreja, você vai na célula e você começa a achar que aquele lugar é frio, que não está avivado, que você não está sentindo nada. Mas você precisa avaliar a sua vida, porque Deus não nos chamou para sermos termômetro, Deus nos chamou para sermos termostatos, é daqui para fora. É a gente que vai gerar o ambiente de fé, o ambiente de fogo, um avivamento. Não é de fora para dentro. É o que eu busco no Senhor e eu derramo aqui na presença dEle nos cultos. E talvez você está há um tempão já sem sentir a presença de Deus, você está pensando, o que está acontecendo? Será que o problema são as pessoas? Será que é meu líder de célula? Será que é o pastor? Será que é a igreja? Avalie a sua vida. Será que não é uma porta de pecado que você abriu? Porque a Bíblia está dizendo que o pecado te endurece. O pecado te deixa frio. O pecado te deixa insensível. Insensível com as coisas de Deus, com o reino de Deus. A gente começa aqui a fazer uma campanha de oração, aquilo ali não mexe com você. A gente faz aqui várias coisas para que você se aproxime de Deus. Cuidado, discipulado, mas aquilo ali não mexe com você. Por quê? Porque você está endurecido, você se tornou insensível. E não só com o reino de Deus, com as pessoas, com a sua família, com as pessoas que te amam. Por quê? Pecado. Ele te faz se sentir também indigno de conquistar qualquer coisa. Indigno de viver as promessas de Deus. Você começa a achar que promessa e chamada é para todo mundo, menos para você. A porta do pecado faz isso. Faz você achar que você não nasceu para viver coisas tremendas no Senhor. Faz você achar que você não tem dignidade suficiente para viver aquilo que Deus tem para você.
Mas deixa eu te dar uma boa notícia, basta você se arrepender, pedir perdão ao Senhor. Basta você se converter dos seus maus caminhos. E o Senhor, Ele te resgata hoje. E Ele reaviva os sonhos e os desejos dEle no teu coração. E Ele te faz lembrar de promessas, de chamado, de ministério, de coisas que talvez você enterrou. Por quê? Porque você se endureceu e você acha que não dá mais para viver o que Deus já te falou lá atrás. E, em último lugar, a batalha que a gente enfrenta é a batalha na mente. 2 Coríntios 10, 5 vai dizer: destruímos raciocínios e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A mente é um campo de batalha. E é o campo de batalha principal onde o inimigo tenta derrotar os filhos de Deus. A mente. Se o diabo vencer na sua mente, ele venceu na sua vida. Mas você pode renovar a sua mente com a palavra de Deus e ter vitória. Sabe como é que o diabo trabalha na sua mente? Lançando mentiras, setas sobre você. Medo, confusão, dúvida, desânimo. E muitas vezes nós aceitamos esses pensamentos como se eles fossem nossos. Mas nós precisamos rejeitar esse tipo de pensamento. Nós precisamos rejeitar. Existe uma batalha na mente. E Provérbios 23, 7 vai dizer: porque como imagina em sua alma, assim ela é. Você pode mudar hoje a sua maneira de pensar. Você deve mudar hoje a sua maneira de pensar sobre si. Reavaliar os seus pensamentos. Tem muita coisa armazenada aí na sua mente que te paralisa. A tua infância é o território, é a base, é o solo que você vai pisar a vida toda. O que está na tua mente aí armazenado sobre a tua infância que te paralisa? Medo, insegurança, talvez palavras malditas que foram faladas contra você, talvez abusos que você viveu, convicções erradas. Hoje o Senhor está te convidando para renovar a sua mente, para transformar os seus pensamentos. Você precisa destruir as mentiras, porque você é o que a Bíblia diz que você é. E ponto. Você não é o que a sua história te tornou. Você é o que a Bíblia diz que você é, e a Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em Deus você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece. Verdades do céu, são essas verdades que precisam estar na sua mente, não as mentiras do inferno que tem que dominar a sua mente. O versículo vai dizer que você precisa levar a sua mente cativa ao Senhor. Então quando for orar, fala: Senhor, leva minha mente cativa a Ti, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso vencer a batalha da mente. Eu não preciso pensar em tudo que está aqui. Eu não preciso ficar refletindo em tudo que está aqui de ruim. Memórias não podem ser apagadas pela medicina, né? Como a medicina traduz. Se Deus quiser, Ele apaga. Mas você pode refazer as suas memórias. Você pode trazer novas memórias, renovando a sua mente, dia após dia, vencendo a batalha na mente. Porque a mente vai dizer para você: você não pode, você não consegue, você é o que te disseram lá atrás. Mas você vai renovar a sua mente dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. E ponto. O diabo trabalha na mente. O diabo trabalha na mente, trabalha muito. Espíritos que falam ao ouvido. Para quê? Para trazer desânimo. Para abalar a tua fé. Para te lembrar de coisas que Deus nem lembra. Deus não te acusa. Mas o diabo vem para acusar. E ele vem fazendo isso na mente. Mas em nome de Jesus, você hoje vai vencer a batalha da mente. Porque o Senhor está te convidando para renovar a sua mente. Romanos 12, 2 diz: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso você precisa renovar a sua mente. Você precisa vencer a batalha da mente. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu quero orar com você. Talvez você está aqui e você refletiu sobre muitas coisas que você tem vivido. Eu acredito que você fez isso. E eu creio que o Senhor falou ao seu coração nessa noite. Eu não sei qual é o tipo de batalha que tem sido mais difícil para você. Mas eu quero te dizer que não importa o tamanho, o tipo, não importa quando começou. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Você precisa tomar posse dessa verdade. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor é contigo. E eu quero te lembrar. Todas essas batalhas, elas são para te frustrar. Para frustrar os planos de Deus. Para frustrar os sonhos de Deus. Mas você precisa hoje tomar uma decisão. A decisão de viver a verdade de Deus. E de viver os sonhos de Deus na sua vida. Reativar sonhos. Reativar promessas. Porque Deus tem sonho para realizar. Deus ama realizar sonho. Deus ama realizar sonho. Mas para que o Senhor realize sonho, você precisa sonhar. E se você deixou de sonhar, eu quero te convidar a voltar a sonhar. A vencer todas essas batalhas e continuamente sonhar, dia após dia, entendendo que Deus tem o tempo certo para realizar o seu sonho. Hoje, o Senhor te deu armas. O Senhor te deu direção. Quem dera se a batalha tivesse acabado agora. Infelizmente não. Tem cilada para ser vivida amanhã. Tem batalha para você vencer durante essa semana ainda. Mas com as armas certas, a oração, a arma espiritual do céu, a armadura de Deus ativada em você através da oração, você já venceu todas as suas batalhas em nome do Senhor dos Exércitos, que é quem guerreia por você. Você precisa crer nisso, você precisa tomar posse, porque o Senhor, Ele trabalha por meio da sua fé, e por meio da sua fé, você vai ver muitos milagres acontecendo, você vai ver o Senhor destravando portas que foram travadas na sua mente, na sua vida. Depende de você, muito mais de você do que de Deus, porque Deus, Ele já quer. Deus, Ele já quer realizar. Deus te ama. Eu não sei, o Senhor está falando comigo aqui. Fala que eu amo eles. O Senhor está dizendo: eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Eu te amo. Talvez a maior mentira, a maior seta que foi lançada sobre a sua vida foi que você não é amado, não é amada por ninguém. Mas o Senhor está dizendo ainda que todos te abandonem. Eu nunca te abandonarei. Eu te amo. Assim diz o Senhor nessa noite. E eu estou contigo nessa batalha.